é que a palavra Nazareno, ela procede de uma palavra Nezer, que é o broto. Surgirá um broto. E essa é a ideia de Jesus como Messias, da sua exaltação, de que ele surgirá e de que ele será grande, poderoso, invencível. Mas também, ao mesmo tempo que a palavra Nazareno descreve a exaltação de Jesus, Nazaré era uma cidadezinha mal falada, desprezada, a ponto das pessoas olharem para Nazaré com preconceito e perguntarem, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, quando a Bíblia diz Jesus o Nazareno, quer descrever duas coisas: a exaltação dele e a humilhação dele. Então, a primeira coisa que Pedro vai fazer no seu sermão é mostrar como é que foi a vida de Jesus. Mas o segundo ponto que Pedro destaca no seu sermão é a morte de Cristo. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Oh, irmãos, está aqui duas verdades sublimes, que talvez se nós gastássemos a vida inteira para pensar e meditar no que está aqui, nós não esgotaríamos. A morte de Cristo não foi um acidente. Não. Jesus não morreu porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o Sinédrio jeitosamente contratou testemunhas falsas para acusá-lo, porque Pilatos covardemente, contra a sua consciência, o sentencia à morte de cruz. Ele não foi para a cruz porque os soldados cruelmente o pregaram no madeiro, não. A morte de Cristo foi uma agenda estabelecida na eternidade. Está escrito aqui, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A cruz estava incrustada no coração de Deus desde a eternidade. Mas ao mesmo tempo, Pedro vai dizer que a morte de Cristo teve sim uma responsabilidade humana, porque ele denuncia, no versículo 23, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro não inocenta e não isenta de culpa os judeus que pregaram Jesus naquela cruz, se unindo aos gentios, naquele ato de maior injustiça da história da humanidade. Então Pedro fala da vida de Cristo. Pedro fala da morte de Cristo. Mas em terceiro lugar, Pedro vai enfatizar agora, confiram comigo o verso 24, a ressurreição de Cristo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa? Do mesmo jeito que Jesus profetizou várias vezes para os seus discípulos, que ele subiria para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos sacerdotes e escribas, para ser crucificado, também ele profetizou que ele ressurgiria ao terceiro dia. E Pedro vai gastar um tempo, até o versículo 32, para mostrar que a profecia da ressurreição de Cristo, ela estava ancorada nas Escrituras. Porque quando Davi falou de que o seu corpo não experimentaria, que o corpo não experimentaria corrupção, que a morte não o deteria, ele não está falando dele. E Pedro disse, vocês sabem disso, o túmulo de Davi está aqui, todo mundo sabe. E quando Pedro disse isso, Davi já tinha morrido há 1000 anos, estava lá o túmulo dele. Então Pedro está dizendo o seguinte, Davi não está falando dele, Davi está entendendo que um descendente dele herdaria um trono que duraria para sempre, e Davi está falando, portanto, do seu filho no sentido profético, de que Jesus seria chamado filho de Davi.
Então Pedro está aqui trazendo as Escrituras para provar uma verdade gloriosa, que Jesus ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Mas agora Pedro vai falar de outra verdade sobre Jesus, a exaltação de Jesus. Confiram comigo aí, versos 33 a 35, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora ele está dizendo outra coisa, esse Jesus que ressuscitou, foi exaltado, ascendeu aos céus, na linguagem de Hebreus capítulo 1, ele foi saudado apoteótica e arrebatadoramente pelos anjos, e ele assentou-se à direita de Deus Pai, e coube-lhe a autoridade de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E Pedro está dizendo o seguinte: o que vocês estão vendo aqui, este derramamento do Espírito, é promessa de Deus também, dada ao seu Filho, que tendo ele sido exaltado, e Paulo diz que ele foi exaltado sobremaneira, não tendo como exaltá-lo mais, em grau absoluto, superlativo, ele então derrama o Espírito Santo, para ficar para sempre com a igreja. E Pedro conclui a sua fala sobre Jesus, falando, portanto, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a exaltação, e ele conclui no verso 36, esteja, pois, absolutamente certa, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora Pedro fala do senhorio de Cristo, não é César, não é Pilatos, não são os membros do Sinédrio, não é nem mesmo o diabo, nem mesmo os grandes deste mundo, o Senhor é Jesus. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele está no trono, Ele tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, Ele governa as nações, Ele dirige o universo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o intercessor da igreja, Ele está entronizado como Senhor absoluto. Irmãos, esta é a essência do Evangelho, é Jesus, esta é a essência da pregação. Então a primeira verdade que Pedro traz é que a pregação é o quê? Cristocêntrica em sua essência. Em segundo lugar, a pregação de Pedro foi uma pregação eficaz quanto ao seu propósito. Veja comigo o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Oh, amados irmãos, como eu preciso, como os meus queridos colegas precisam, dessa característica da pregação. Pregação eficaz quanto ao seu propósito, que quando é proclamada, as consciências são picadas, o coração é atingido, as pessoas não escutam esse sermão apáticas, sonolentas, dispersas. Não, esta palavra é atingidora, esta palavra é uma flecha no coração, esta palavra incendeia a alma, esta palavra provoca uma convulsão no interior do homem, e o apelo não brota apenas do pregador ao auditório, mas do próprio auditório para o pregador. O que vamos fazer, irmãos, diante dessa mensagem? Como precisamos, desesperadamente, de experimentarmos esta mesma verdade. Mas em terceiro lugar, a pregação de Pedro foi uma pregação clara quanto às suas exigências. Olha comigo o verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem vocês, irmãos, que arrependimento é a manchete do reino de Deus. Foi a pregação dos profetas, foi a pregação dos apóstolos, foi a pregação dos pais da igreja, foi a pregação dos reformadores, foi a pregação dos puritanos, foi a pregação dos avivalistas, deve ser a pregação da igreja hoje. Arrependei-vos.
Parece que esta é uma mensagem tão distante dos púlpitos brasileiros. Hoje a maioria das pregações é libertação. Você precisa ser liberto. Tem um encosto em você. Tem um olhado sobre você. Você precisa ir num guru espiritual para ele libertar você. Meus irmãos, ainda que as pessoas fossem libertas de possessão demoníaca, o problema não estava de todo resolvido. O problema do homem é que ele é culpado diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a não ser que o homem e a mulher se arrependam, eles não podem ser salvos. Arrependei-vos. E a promessa é remissão de pecados. E a promessa é dom do Espírito Santo. Em outras palavras, meus irmãos, a maneira do homem ser perdoado é quando ele dá evidência de arrependimento. Deixe-lhes dizer isso. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não. Perdão de Deus requer o quê? Arrependimento. E aos que se arrependem, aos que são recebidos a comunhão da igreja pelo batismo, esses recebem a promessa do perdão, da remissão e também do dom do Espírito Santo. Fica claro, portanto, as exigências. Não é adesão, é conversão. Mas em quarto lugar, irmãos, a pregação de Pedro foi uma pregação específica quanto à promessa. Porque se vocês perceberam, tem uma promessa para o passado e tem uma promessa para o futuro. E a promessa para o passado é remissão de pecados. E a promessa para o futuro é o dom do Espírito Santo. E ele está falando de uma plenitude, de um despertamento, de um avivamento, de um derramar copioso. E notem vocês que esta promessa não ficou limitada àqueles que receberam no dia de Pentecostes. Porque Pedro disse, essa promessa é para vós. Essa promessa é para os vossos filhos. Essa promessa é para aqueles que ainda estão longe. Esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então eu quero dizer a você que a igreja pode e deve ter expectativa de grandes avivamentos espirituais. É promessa de Deus para nós. Mas finalmente, a pregação de Pedro, irmãos, foi uma pregação vitoriosa. Quinto lugar, último lugar, a pregação de Pedro foi uma pregação vitoriosa quanto aos seus resultados. Vejam comigo, por favor, o versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imaginem vocês se Deus, por sua bondade e graça, nos conceder isso. A boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por um. E como eu anseio, irmãos, ver nos nossos dias, no nosso tempo, essa realidade. De ao pregar a palavra, viva, poderosa, sobre a pessoa de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a exaltação de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. Essa mensagem picar a consciência das pessoas, elas sentirem uma compulsão na alma, e elas se arrependerem, e elas serem batizadas, e elas terem perdão de pecados, e elas receberem o dom do Espírito Santo, e as conversões acontecerem abundantemente, profusamente, extraordinariamente. Esta é a nossa oração, esse é o nosso anseio. Não de buscar novidades, não de aprender novas técnicas, novos métodos. Deus não unge métodos, Deus unge homens, homens cheios do Espírito Santo. Que esta igreja continue com a sua vocação de pregar a Cristo,
Apenas Cristo. Só Cristo. E que Deus nos ajude a ver os resultados extraordinários